Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma live falando de tempos de Covid, falando de questões relacionadas com a estomaterapia e a nossa prática. Espero que todos estejam bem, passando bem essa fase, que não está nada fácil para ninguém. E hoje então vamos conversar um pouco sobre a questão da telemedicina, essa nova estratégia que nos ajuda, né, a enfrentar esse tempo difícil no qual a gente não está podendo se ver, se tocar, se relacionar pessoalmente. Então, a telemedicina também tem ajudado muito nesses tempos. E para isso nós vamos chamar então a chamar. Estamos aguardando aqui a Michele Brajão, esperando ela chamar. Michele? Olá! Olá, tudo bem? Bom? Tudo, e você? Também tudo bem, tudo jóia. Que bom que certo, né? Então, muito bacana. Então, hoje a gente está aqui com a Michele, né? A Michele, ela é enfermeira, estomaterapeuta, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, membro do grupo de pesquisa em estomaterapia da USP e também membro da diretoria da SOBEST, do nosso Conselho Fiscal. E também, né, coordenadora nacional de estomaterapia do Grupo Amil. Olha que bacana. E então ela tem uma série de novidades e de vivências para compartilhar com a gente nessa área da telemedicina, da teleenfermagem, né, Michele? Isso mesmo, Ângela, obrigada. Obrigada pela oportunidade, né, da gente poder trazer esse tema, falar dessa temática que ela acabou se tornando muito importante nesse período de pandemia, né? Na verdade, ela acabou ganhando um espaço ainda maior, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Em 2002, já havia uma resolução que foi publicada no Conselho Federal de Medicina, né? Que apresentava alguns conceitos sobre a telemedicina, algum início ali, mas que, na verdade, na prática, né, não, era vetada aqui no Brasil, né? E se os médicos fizessem, né, essa telemedicina, eles poderiam até ser punidos, né? Nos Estados Unidos, na Europa, isso já é esse atendimento à distância ele é muito utilizado, né? E só que no Brasil que realmente havia essa barreira, né, para a telemedicina. Em 2017, iniciou, na verdade, um programa de telesaúde que foi na atenção primária à saúde, né? Então, eles começaram com alguma coisinha, só que só em 2011 é que o Ministério da Saúde houve uma portaria, que foi a 2.546, que redefinia, ampliar, então, esse programa de telesaúde aqui para o Brasil, né? E com o objetivo do quê? Né? De fornecer a esses profissionais e trabalhadores da atenção, né, primária à saúde, alguns serviços que seriam eles, teleconsultoria, o telediagnóstico, a teleeducação. Só que nenhum desses serviços, eles tinham a característica do atendimento clínico, né? Ainda ficava muito voltado ali para troca de informações, né? Para essa consultoria, né? É para E aí, para exatamente. tem, né? É, é.
E aí, diante desse cenário todo da pandemia, né, ocasionado pelo Covid-19, os conselhos federais, então, de medicina, de enfermagem, junto, né, ao Ministério da Saúde, acabaram colocando essa atribuição, então, e regulamentaram, num caráter, na verdade, excepcional, né, a realização, então, da teleconsulta. E, na verdade, porque a gente está... Ih, travou. Oi, oi, Oi. Agora vou. tá ouvindo? Agora Ah, vou. então tá. Travou. Ah, então tá ouvindo bem? Tá tudo bem? Sim. Então tá bom. Bom, então, baseado naquelas definições que existiam dos conselhos de enfermagem, de medicina, né, existem várias terminologias, né, que eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês, porque existe uma diferença grande entre elas, né. Então, a teleinterconsulta, por exemplo, né, ela é exclusiva para se trocar informações entre os profissionais de saúde, né. Então, você vai ter essa teleinterconsulta e os profissionais é que vão trocar. A Ih, teleconsulta, aí sim consiste na consulta clínica e registrada com o paciente. Então, é a teleconsulta que se faz com a consulta mesmo clínica. Aí tem a teleorientação ela fica voltada a você dar orientação em saúde, mas com umas demandas mais administrativas, nem tanto voltada à clínica, né, do paciente, e o telemonitoramento, aí você faz um monitoramento clínico com o paciente, né, e também tem o telematriciamento, que é quando você faz uma teleconsultoria, né, e dando um suporte para aquela equipe de referência, né, pelos serviços especializados, né, é um apoio, na verdade, matricial. Então, esse apoio matricial também é super importante, né, porque às vezes a gente está com uma equipe lá, diretamente com o paciente, e nós, especialistas, estamos mais à distância. Então, a gente faz, né, esse telematriciamento com a equipe voltada ali em loco com o paciente, né? Então, na verdade, há diversas formas e serviços que podem ser prestados à distância, né? Utilizando essas ferramentas hoje bem tecnológicas, que pode ser para os profissionais de saúde, que podem ser tanto vídeo quanto, né, o uso do telefone mesmo, né? então, são estratégias muito bacanas, né? Que, Sim, sim, na verdade, acho que até então nós até utilizamos pouco, né? E esse momento sim, então, nos mobilizou, né, a se pensar e a se até mesmo legislar a respeito, né? Definir exatamente. algumas normas, né, para que a telemedicina, a teleconsulta, a teleenfermagem, enfim, os recursos tecnológicos então sejam utilizados, né? Então, Exatamente. eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua experiência na enfermagem especificamente, de uma maneira Uhum, global, na enfermagem como um uhum. todo, e depois a gente conversa um pouquinho especificamente na especialidade. Pode ser? Sim, sim. Claro, claro, pode ser. Bom, o COFEM, ele também acabou, né, nos autorizando, né, a normatização, então, da teleconsulta voltada à enfermagem, né, também em caráter excepcional para o combate à pandemia, né, provocada, então, pelo novo coronavírus. E aí foi através da resolução 634 de 2020, onde foi publicado em Diário Oficial no dia 27 de março agora de 2020. Então, o que ficou determinado, né, nessa resolução? Que é de responsabilidade exclusiva do enfermeiro, né, ou da instituição de saúde que o enfermeiro trabalha, a guarda desses registros eletrônicos, que podem ser digitais ou até em prontuários, né, formulários que sejam específicos para isso, para teleconsulta, né? Então tem que, na verdade, é obrigatório o registro eletrônico com termo de consentimento. Então, dentro dessa resolução do COFEM, existe em anexo esse termo de consentimento que é obrigatório. Então, pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem,
temos que, primeiro, antes de tudo, né, pedir a permissão para o paciente para que faça-se a teleconsulta com ele. Então, é um termo bem simples que o COFEN disponibiliza nesse anexo, onde ele diz, eu autorizo o enfermeiro X a realizar teleconsulta, coloca o nome dele, tem assinatura. Como é que a gente pode viabilizar isso, né? Como que é viabilizado? A gente pode mandar via mensagens por telefone, via e-mail para o paciente, ele preenche, assina, nos envia de volta. Então, a gente tem um documento que nos respalda de fazer, né, a teleconsulta, né? Então, mas aí A realização. fico pensando aqui nesse movimento, né, de o paciente ter que assinar, né? Da viabilidade. Como é que ele faz isso? De que forma ele faz? Porque ele tem que fazer antes de você realizar a consulta, certo? E te Sim, devolver. geralmente em contato com o paciente que vai participar da teleconsulta, né? E aí a gente pede a permissão para que seja realizada essa avaliação via telefone ou via vídeo. Ele falando que autoriza, a gente envia o termo pela mensagem do e-mail, aí ele vai preencher e nos envia de volta. Então aí a gente vai fazer a ligação ou entrar num vídeo para daí sim fazer a teleconsulta. Ou seja, eu não vou, por enquanto, perguntar nada da parte clínica dele, eu não vou avaliar nada clinicamente nele, eu vou apenas pedir autorização para poder fazer a teleconsulta com ele. Então, mas nem todo mundo tem como fazer isso, né? Ele tem que imprimir esse documento, assinar e te devolver. Como é que Sim, é nesse sentido que eu estou perguntando como é que você tem vivenciado essa experiência? Porque nem todo mundo tem impressora, enfim, não sabe claro, manipular claro. adequadamente. O que Como vem é que acontecendo você tem vivenciado isso? dentro de um ambulatório, onde a gente tem que fazer dessa maneira, eu acabo, às vezes, eu mesma imprimo, eu preencho e só fica para o paciente assinar. Já teve casos da gente até enviar, o paciente envia, na verdade, um familiar dele para entregar em mãos esse consentimento para a gente, porque como a gente está ligado a uma instituição de saúde, fica aquele medo de você começar conselho obriga que você tenha o documento, né? Então, a gente, de repente, o que eu venho fazendo eu preencho, e aí um familiar vem, assina pelo paciente, põe o nome, né, um representante legal desse paciente, ou ele até leva, olha a assinatura e traz, né? Óbvio que vai ter que esperar esse documento chegar para daí eu conseguir fazer a consulta. A gente acaba, às vezes, abrindo as exceções, sabendo que ele vai trazer o documento, né? Então, obviamente, que se ele está com né, alguma coisa clínica que eu preciso olhar naquele dia e que eu não vou ter tempo hábil para esperar esse documento, a gente dá início, mas confia que ele vai fazer esse documento onde tem a permissão para que eu faça, né? Mas tem acontecido de uma forma bem assim, a gente acaba confiando, e eles têm trazido. Geralmente eu mando por e-mail, alguns estão imprimindo, outros não têm realmente acesso ao e-mail, eles fazem via telefone mesmo e acabam me enviando até às vezes por motoboy. Entendi, entendi. É algo. A sua internet está travando muito, Michele. Pessoal, Michele? Oi, tá travando bastante, muito. Eu acabei, na verdade, como estava travando, eu tirei do Wi-Fi e coloquei no celular para não travar mais. Assim, isso. Então, Tá? Desculpa, gente, era só para não acabar não travando mais. tá, joia. Então, essa questão documental aí é importante, né? Mas Sim, também, talvez, muitas vezes acaba dando uma dificultadazinha nessa questão, né? Mas exatamente. sim, a gente precisa ter, de alguma forma, essa autorização, Exatamente. desde que muitas vezes
algumas situações não muito bacanas podem acabar acontecendo, né? Mas Exatamente. interessante a gente pensar em estratégias. Acho que cada vez mais, né, a tecnologia vai se desenvolvendo e E a gente vamos sempre criar acaba dando algumas um jeito de poder ter acesso, mais. né, isso, a gente sempre acaba tendo, né, a gente dá um jeito de ter o acesso a essa tecnologia e ter esse documento, porque, como eu te disse, a gente está diante de uma empresa, a gente tem uma instituição, então, né? Outra coisa bem importante, Anja, é lembrar que a gente tem que ter também o registro, né, dessa teleconsulta. Então, não é simplesmente você ir lá, conversar com aquele paciente via mensagem de telefone, via vídeo, e depois não registrar o que foi feito, né? Então, é importante que a gente faça a coleta de dados do paciente, como se fosse a consulta normal. Eu estou lá em ambulatório, estou atendendo aquele paciente, estou ali registrando no meu prontuário eletrônico. Então, eu vou fazer isso. Bom, na minha experiência clínica, nós trabalhamos com prontuários eletrônicos, eu tenho acesso a um prontuário eletrônico remoto. Então, mesmo que eu esteja de home office na minha casa, eu consigo ter acesso ao sistema, né, hoje da empresa que eu trabalho, da operadora de saúde que eu trabalho, e eu consigo acessar o prontuário do paciente, então eu consigo entrar numa aba que é exclusiva hoje para teleconsulta, né? Então, isso acaba facilitando para a gente. Para quem não tem esse sistema disponível, para quem, na verdade, né, não tem um prontuário eletrônico, é importante que você tenha um meio de se fazer um registro. É importante que a gente tenha que seguir as etapas da sistematização da assistência de enfermagem nessa consulta, né? Então, é importante que a gente tenha ali uma folha para fazer o registro. Então, mesmo que seja em papel, faz todo o registro do seu atendimento, seja ali na hora com o paciente, ou mesmo depois que você terminou a teleconsulta, mas que você tenha registrado que ele está sendo atendido. Por mais que seja, né, via vídeo ou telefone, ele está sendo atendido e para respaldo mesmo, né, para nossa instituição e para nós como profissionais, né? Porque é um atendimento também, né? Ele tem que ser Não deixa de ser, né? faturado, enfim, ele tem que tudo Exatamente. precisa ser pensado, né? Então ele precisa estar registrado e nós precisamos ter isso cada vez mais Documentado. prática. Claro que a gente sabe disso, mas muitas vezes, às vezes, encontramos registros pequenos, pouco explorados, né? Então, isso é muito importante que seja mencionado. Mas aí eu queria saber de você também, Michele, a respeito da estomaterapia. Você tem algo inovador, né? Eu sei que você tem um prontuário eletrônico específico para a área de estomaterapia, do qual a gente Sim, partilhou com você algumas coisas sim, e algumas sim. experiências, o que foi bacana. E como é que foi fazer esse prontuário eletrônico, que eu acho que é bacana você compartilhar com os colegas, né? Uhum. E depois contar um pouquinho da sua experiência na telestomaterapia, especificamente para algumas. Uhum. A gente podia até separar por áreas que você atende, que eu sei que você atende mais estomias e feridas, né? Se você Isso. puder fazer essa abordagem para a gente, vai ser bem bacana. Claro, claro. Eu sentia muito a falta de ter um documento direcionado à estomaterapia, né? As três áreas que a gente está aí cuidando. Então, eu entrava no sistema, né? A gente tem o sistema SWAP lá dentro do nosso prontuário eletrônico, que a gente trabalha com subjetivo, com objetivo, com plano de cuidado desse paciente, e que é um prontuário genérico, né? Então, os médicos entram nesse mesmo template, né? Os enfermeiros de família, que hoje atuam junto com a gente lá, entram nesse mesmo template. E aí eu sentia essa necessidade de ter algo muito voltado, né? E que fosse me direcionando e que me desse mais informações, né? Com relação às lesões, com relação às estomias e até incontinência. Por mais que eu não faça nesse ambulatório, eu queria ter algo também que me direcionasse, né? E aí é bem trabalhoso, porque você tem que ter acesso à tecnologia de informação, a TI, para uma empresa, né, uma empresa grande dessa, era bem complicado você conseguir todo esse acesso. Mas, assim, acabou sendo relativamente fácil, até nós entramos num projeto onde, em determinado ano, acho que foi em 2018 isso, todos os templates seriam mudados e voltados para a sua especialidade. Então,
nossa, que bacana, né? Vamos começar a construir. E aí nós ficamos mais ou menos, acho que quase um ano na construção desse template. Porque você tem que montar tudo aquilo. E aí, quando eu vou montar um template, eu vou colocar, por exemplo, que eu quero só os dados sociodemográficos do paciente. Eu não vou colocar lá que o estado civil dele é da minha cabeça, né? É casado, é amasiado, Não, a gente tem que procurar tudo que está legalizado dentro de documentos que você tem uma referência, né? Então, você não vai tirar da sua cabeça as opções que você vai ter para preencher. Então, a gente vai atrás, né? Muitas vezes dados que eram retirados do IBGE, enfim. Então, nós fomos atrás de referências que pudessem nos dar um norte. E como eu também estava nessa linha de pesquisa, estava entrando para o mestrado, então eu já tinha um pouco dessa noção de onde buscar dados, e também de fazer algo que ficasse completo e que eu pudesse trabalhar dados depois. Porque eu pensava assim, eu vou montar um template, um prontuário eletrônico, mas e aí, vou fazer o que com esses dados? Eu vou trabalhar em cima desses dados, eu vou publicar coisas, eu vou trabalhar, vou trabalhar, né? Então, eu queria deixar ele muito redondinho com os dados sociodemográficos, os dados clínicos, aí tudo voltado para estomia, em todas as áreas de estomias. Então, eu queria ter gastrostomia, eu queria ter a traqueostomia, eu queria ter tudo ali, né? Então, foi bem trabalhoso, mas ficou muito bom, porque a gente conseguiu entrar em todas as áreas da estomaterapia, eu consegui fazer ele direcionado, e ele acabou ficando muito simples, porque eu vou na temática que eu preciso. Então, se eu estou atendendo um paciente com ferida, eu vou dar um clique ali na ferida, e aí ele vai me abrir os campos. E aí, dentro desses campos, é que ele vai me direcionando, né? É uma lesão crônica ou é aguda? Se é crônica, ele me leva para algumas perguntas, se é aguda, para outras, né? E tudo é em checklist. Porque se eu coloco ele, né, aberto, depois para eu pegar esses dados, rastrear esses dados, é muito mais difícil. Eu vou ter que ler prontuário por prontuário. Então, a gente quis fazer tudo em campo fechado para que eu pudesse selecionar as opções, né? Então, a gente conseguiu fazer dessa forma, ele acabou ficando um pouco extenso, né? Mas nos ajuda muito no direcionamento. Então, por exemplo, você tem um enfermeiro de família que vai atender um paciente com ferida, a gente desenvolveu, inclusive, um prontuário para o enfermeiro de família voltado para a estomaterapia. Então, ele tem lá, se ele fica com um pouco de dúvida, poxa, é uma lesão crônica, mas a lesão por pressão, não me lembro direito os estágios que eram, tá lá todo bonitinho, desenhado, né, para que dê o norte a ele na hora, inclusive, de atender, né. E aí, linkado a tudo isso, eu respeito a SAI dentro desse prontuário, né? Então, eu acabo tendo as intervenções, o diagnóstico de enfermagem, e para isso a Sobest acabou me ajudando muito, porque a Sobest tem um livro, né, lançado com as intervenções, com o diagnóstico de enfermagem, intervenções ligado à estomaterapia, e aí eu consegui trazer esse livro para dentro do meu prontuário. A gente conseguiu, na verdade, copiá-lo de certa forma, né, dentro desse prontuário, todo referenciado, bonitinho, né, tudo com referência. Então, assim, eu tenho todo um atendimento nesse prontuário eletrônico, então ele ficou bem voltado. Eu implantei para as estomaterapeutas que eu tenho hoje dentro, né, dessa operadora de saúde, mas também abri para os enfermeiros de família que hoje ficam à frente de ambulatórios que atendem feridas e estomias, né? Então a gente tem essa parceria com esses profissionais e eles também estão atuando dentro desse prontuário. Então ficou muito mais direcionado a ele, né, na hora de preencher, eu consegui colocar escalas dentro desse prontuário, então é uma coisa bem organizada, não vai ser a visão de cada um, na verdade eu tenho escala para avaliação de ferida, eu tenho uma escala para avaliação da incontinência, então ele está bem desenhadinho, né? Estão perguntando aqui qual é a taxonomia que você utilizou. Foi a Nanda mesmo, né? Foi Nanda, Nick e Nock para as intervenções, Tá. e isso foi Nanda mesmo. Tá perguntando e que acho que você precisa pensar em fazer, não sei. Ele está perguntando, falando assim, se esse prontuário ele é comercializado, né?
Então, Uhum. ou se é só da instituição, Ele é voltado para a instituição. só para a instituição, né? Então, Sim, mas acho que vale a pena você fazer um registro disso aí no seu nome, porque foi você que bolou tudo isso, né? Acho que é sim, coisa que sim. pensar. Login, fazer isso rapidamente. Nós já fizemos, nós até fizemos, né, um artigozinho, já, né, colocamos até em alguns congressos, mostrando esse prontuário. Eu falo um pouquinho do caminho que eu segui, da proposta e até o formato mesmo dele das telas, né? Nós usamos um sistema que se chama SISMED, não tem problema nenhum em falar, é o SISMED que a gente usa e é dentro do PEP, que é um prontuário eletrônico do paciente. Então, lá nós conseguimos elaborar tudo isso. Então, claro que foi a TI, né, a tecnologia de informação, que fez, que montou tudo isso, diante dos dados que eu dava para eles, e a gente ia fazendo vários testes, até chegar em um que atendesse a nossa necessidade. E aí, quando eu passei isso para a enfermagem de família, né, eles já me davam algumas sugestões. Por exemplo, quando eu pergunto para o paciente se ele está retirando os equipamentos de estomia do SUS, aliás, do polo, no varejo ou da própria instituição. Então, eles me deram a ideia, olha, coloca SUS ao invés de polo, porque para a gente isso é um pouco mais difícil. Então, a gente foi lá, consertou, conseguimos mudar a terminologia. Então, ele hoje ele vai se adaptando à nossa realidade. Então, se a gente precisa fazer alguma mudança, a gente já consegue. Então, isso é bem bacana, né? Bacana no sentido Sim, de que você utilizou o seu conhecimento especializado para montar esse prontuário eletrônico, mas você não fez isso sozinha, né? Você compartilhou isso com as diferentes equipes que atendem, né? Inclusive com uhum, que atende saúde da família dentro de um plano de saúde, né? Então isso é bem sim. bacana e é algo que de fato precisa ser compartilhado, né? Compartilhado talvez com toda a equipe mesmo da rede, no sentido de mostrar essa interlocução que você conseguiu fazer, sabe, entre a questão da especialidade junto com a enfermagem em geral, né? E esse Então, prontuário ele conversa com todo o prontuário eletrônico de todas as especialidades. Então, se o médico entra no prontuário do paciente, tem lá a minha evolução. Então, ele vai entrar e vai acessar o diagnóstico que eu coloquei, a evolução que eu fiz, os dados que eu fiz. Então, todos conversam, né? Com relação a imagens, né? Ou seja, se eu coloco fotos dentro desse prontuário ou não, não tivemos autorização do jurídico para isso. Por quê? Para eu colocar uma câmera no computador que eu estou utilizando, seria difícil para eu ir lá e tirar a foto e assim. É difícil confiar que você vai tirar foto só da lesão mesmo, só da estomia mesmo. Então, eles alegaram que seria muito complicado eu ter um instrumento que seria uma câmera ligada a esse prontuário, né? Ou mesmo que eu tire de um celular corporativo e depois carregue, né, diretamente para o prontuário. É muito complicado, então o jurídico acabou não nos autorizando. Então, é uma deficiência aí, porque realmente, né, às vezes o que nos importa bastante é o visual, né? Então ficou, não teve jeito mesmo, mas o jurídico acabou não nos dando a permissão nesse momento. De repente a gente consegue aí mais para frente algum outro jeito. é verdade, é verdade. E, bom, então vamos agora para a questão da estomaterapia, até porque nosso tempo também, Uhum. a gente achou que ia ser rapidinho, mas É, eu temos já quase 30 minutos aqui. Então, uhum. em relação à estomaterapia especificamente, como é que você faz toda essa parte de teleatendimento? E aqui as pessoas estão perguntando como é que você avalia as feridas, enfim, as estomias. Uhum. Então, conta um pouquinho da sua experiência em cada área. Uhum. Ângela, não existe uma especificidade para estomaterapia, né? A gente tem que realmente seguir a resolução do COFEM para isso. E aí, algo que é mais importante ainda é seguir também uma outra resolução, que é a 554 de 2017 do COFEM,
que diz sobre a obtenção da autorização do uso de imagem, né? Então, aí é que entra essa questão da imagem, porque, na verdade, eu tenho autorização para fazer a teleconsulta, ou seja, vou ter acesso aos dados clínicos desse paciente. Mas aí, então, eu ter acesso às imagens, eu preciso também de um termo de consentimento de imagem, né? Nós, lá na Mil, nós já temos um termo de consentimento de imagem que ele é linkado já nesse prontuário, então ele fica como anexo nesse prontuário, a gente imprime na hora. Então, a maioria dos meus pacientes hoje que eu faço teleconsulta, eu já tenho um termo, porque, na verdade, no primeiro dia que ele foi à consulta, eu já pedi a autorização dele para o uso dessa imagem, né? Então, isso acabou se tornando fácil. Por exemplo, para um enfermeiro que vai fazer um atendimento em residência, um home care, tanto ligado a uma instituição ou que seja particular, né? Ele pode levar com ele esse termo do consentimento do COFEN, que dá, né, acesso à teleconsulta num primeiro atendimento, e o de imagem, porque depois, se ele vai fazer isso via celular ou via vídeo, tá tudo respaldadinho, né? Ele tem a documentação. Então, vocês podem perguntar, poxa, mas eu sou profissional liberal, eu faço atendimento particular, não sou ligado a nada, vou lá na casa de um paciente que me chamou para fazer um atendimento. Ok, mas é importante que você tenha registro disso também. Então, por mais que é um paciente seu, que você não está ligado a instituição nenhuma, é importante que você tenha o registro para você saber da evolução, né? Então, assim, é importante que você tenha esse registro. Legal mesmo, né? Legalmente você tem que ter, na verdade, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Só que no primeiro dia que você vai, então é importante isso, que você já tem o termo tanto da teleconsulta nesse momento da pandemia, né? Mas antes de já ter o de imagem, porque depois, se o paciente te manda via mensagem de telefone uma foto, tá bonitinho, tá? Eu tenho o consentimento de eu não vou nem divulgar essa imagem, não vou pôr em grupos de mensagens para divulgar, não é isso, mas eu posso trocar essa imagem com ele. O que o COFEN também diz é que, assim, o importante é que não seja identificada a instituição, nem o paciente em si, né? E aí eu perguntei para o Corém São Paulo, tá, isso está dentro da resolução. E se eu não identifico a instituição e não identifico o paciente, só a lesão, ainda assim eu posso trocar essas imagens, né, via telefone ou vídeo, sem ter o termo de consentimento, né? Então ele deixa aberto que, se eu não estou identificando a instituição, nem o paciente, apenas a foto ali específico da lesão, da estomia, ele deixa meio que aberto, não disse que não pode nem que pode. Obviamente que o correto, né, dentro da ética, da legalidade, seria eu ter sim o termo. Mas se eu não tenho e não estou identificando nada, ok, né, não tem uma controvérsia, na verdade, né. Então a especificidade não existe, mas eu vou fazer isso tudo via foto. Claro que a foto não me mostra quase nada. Eu tenho ali uma imagem de uma lesão, por exemplo, se eu for falar de feridas. Eu tenho a imagem da ferida, mas eu não sei se dói, eu não sei o quanto exuda, eu não sei o aspecto dessa exudação. A pele ao redor pode ser modificada, ou até o leito da lesão mesmo, pela imagem de um celular, que às vezes não tem uma câmera muito boa. Então, eu preciso desses dados do paciente. Então, eu olho aquela imagem e é importante que eu olhe, porque às vezes para ele o que é uma ferida grande, para mim é pequena. Para ele o que é um estágio, né, de repente um estágio 1, para mim já é 4. Então, isso modifica muito. Então, é importante que eu tenha essa imagem, né, para que possa compartilhar, mas que eu busque essas informações clínicas com o paciente. Então, aí é que vai entrar essa teleconsulta. Então, a gente vai ligar e aí sim buscar todos esses dados. Olha, né, como é que está o exudato, como é que ele fica na gase, vaza muito, não vaza, extravasa, não extravasa, em 24 horas como é que fica. Também E aí a gente dá. desse paciente, né? Também toda as outras questões As que outras clínicas. Geralmente são pacientes que têm comorbidades, então eu preciso olhar para as comorbidades. Olha, né, a glicemia, a hipertensão, enfim, tudo que é ligado e que depende, às vezes, muito mais dessas comorbidades estarem estáveis do que a ferida propriamente dita. Eu digo isso para um paciente, por exemplo, de úlcera venosa, né? O paciente da úlcera venosa, se ele não trata, né,
esse retorno venoso, eu não tenho uma úlcera cicatrizada, né? Então, o que menos me importa ali é a ferida. Eu preciso tratar o retorno venoso, eu preciso tratar a parte clínica dele para que haja, sim, a cicatrização, né? Então, realmente, é um olhar assim, eu preciso da foto para ter uma noção do que a gente vai falar, né? Do que eu estou vendo, mas eu preciso totalmente de dados, e aí é que está entrando, então, a teleconsulta, onde eu vou buscar esses dados com o paciente ou com o familiar, E representante dele. poder fazer todo o processo educativo desse paciente, porque também não adianta nada a gente saber tudo isso e o paciente não se sensibilizar e se corresponsabilizar pelo seu tratamento também, né? Então, Exatamente. tanto eu indicar uma série de produtos e uma série de coisas, se esse paciente também não fizer a sua parte, né? Tomar o remédio, usar o produto correto, fazer o repouso, enfim, Sim. né? Então, a teleconsulta, né? Que você vê o paciente, conversa com ele, com a família, é possível, então, fazer essa aproximação e Sim. transferir essa corresponsabilidade aí no sentido de atingirmos o objetivo que é o A avaliação e, né, e uma coisa importante, Ângela, é que hoje na minha instituição, como é que a gente faz também, por exemplo, para dispensação de produto? Então, pode, de repente, ter essa dúvida. Por quê? Eu não estou vendo ele no meu ambulatório, teoricamente, se ele vai lá e eu falo, olha, a prescrição é que você faça esse curativo em domicílio, ele pode ser feito pelo paciente ou por um cuidador, e você vem a cada uma semana só para fazer a avaliação, né? Mas e aí, os produtos? São produtos caros, né? A maioria importados, ele não tem acesso, né? Então, hoje, devido também à pandemia, na minha instituição a gente está fornecendo o produto para o paciente. Então, um familiar vem retirar, ou até um motoboy, enfim, né? Ele contrata alguém, mas ele tem essa permissão de vir ao ambulatório e retirar. Quando ele faz a retirada dentro desse ambulatório, eu já entro no prontuário dele e coloco, né? Que eu fiz uma teleconsulta anterior, né? E que está já registrada, porque eu já registrei essa teleconsulta, e depois o familiar veio retirar o produto, e eu discrimino exatamente o que foi, até porque eu preciso faturar, né, esse produto, e faço o faturamento. Então, a gente está fornecendo para que ele fique mais tempo em casa e menos tempo dentro dos ambulatórios, para que não haja aglomeração, né? Para que não haja ele ter que sair de um lugar, às vezes vem de condução, enfim, né? Para viabilizar ele não ter que vir até o nosso ambulatório. aí, assim, teve uma pergunta lá atrás, né, que diz respeito justamente a esses tempos que nós estamos vivendo, que perguntava como é que seu ambulatório está funcionando agora, de que forma você está atendendo, até para que os colegas também possam se espelhar aí no seu exemplo. Sim. Nós estamos com ele aberto, né? Nós somos serviços essenciais, então, né, pelo Ministério da Saúde, a gente tem que estar trabalhando porque somos, sim, serviços essenciais. Porém, o que nós fizemos? Eu peguei uma lista de todos os pacientes que eu tenho ativos hoje nesse ambulatório, e nós mesmos fomos vendo aqueles que poderiam ficar em casa porque está com uma lesão, uma estomia estável, requer só o tempo de cicatrização mesmo. Então, esses a gente faz a teleconsulta semanal, quinzenalmente, né? A gente foi vendo de acordo com o tempo de cicatrização, a fase de cicatrização da ferida ou da estomia, da gravidade da estomia ou não. Então, nós decidimos a periodicidade, que seria a teleconsulta, e aí ele vem só para retirada de material, né? Para pacientes, por exemplo, que entram em processo alérgico, que entram de repente, né, num processo inflamatório, para esses a gente está lá para atender. Então, nós estamos lá. Esse ambulatório específico meu, que é o de estomaterapia, eu tenho duas técnicas de enfermagem comigo, né? Meu braço direito e esquerdo lá, então elas estão também todos os dias lá, então recebe o paciente. Se é
demanda espontânea. O paciente nem marcou a consulta, mas aparece lá porque piorou, porque está com alguma dúvida, a gente atende, a gente está recebendo e estamos atendendo. Mas nós pegamos aqueles que realmente são do grupo de risco, então os pacientes maiores de 60 anos, algumas gestantes que nós tínhamos, pacientes, né, imunodeprimidos, enfim. Esses de grupo de risco, nós distanciamos e estamos totalmente voltados à teleconsulta. E para aqueles que não tem jeito, eu preciso fazer um desbridamento, né? A estomia está com uma complicação e eu preciso tratar a complicação da estomia, esse sim, ele acaba vindo. Legal. É bem pontual mesmo. Então, e aí tem uma pergunta falando assim, bom, e se o paciente está com essa condição e é idoso? E você vai para o ambulatório ou você faz domicílio? O que faz? Como faz? Nós não temos um serviço de domicílio dentro do meu ambulatório, assim, não nós saindo para ir. Mas eu tenho o home care da minha operadora de saúde. Então, tiveram lá alguns pacientes, não me lembro o número, mas tiveram alguns pacientes que eu coloquei em home care, da própria Mil. Porque não teria jeito, feridas complicadas, feridas instáveis, que o familiar não teria condições de fazer, né, não queria, não tem condições, enfim. Então, para esses, eu acionei, então mandamos para o home care da Mil, o home care, ele captou esse paciente e está fazendo lá. E aí ele fica no home care, depois se a gente achar viável, o próprio paciente, olha, nem precisa, a gente volta para o ambulatório e continua indo, ok, senão ele fica com o home care. Então, nós viabilizamos via home care. E você assessora o pessoal do home care se necessário. Sim, exatamente. Então, às vezes ele pode vir a cada 15 dias comigo, só para eu fazer aquela avaliação e um desbridamento, e aí eu dou a conduta e o home care segue essa conduta. O home care também tem estomaterapeuta, então é que agora a demanda acaba sendo muito grande, mas a própria estomaterapeuta do home care pode, obviamente, dar a conduta, discutir a conduta comigo, né, já que eu estava ali à frente, e a gente tem feito isso muito bem, assim, não estamos tendo problema nenhum. Os pacientes, inclusive, estão bem satisfeitos, porque eles também, obviamente, têm medo de vir ao ambulatório, então eles estão satisfeitos de poder ter o material, ter acesso ao material, ter acesso a essa teleconsulta, né? E viabilizou muito dele não ter que vir se locomover. Quanta coisa bacana, né, que nós podemos fazer hoje com a ajuda da tecnologia. Claro que para isso a gente também tem que conhecer, passar a dominar melhor essa tecnologia, né? Exatamente. E é uma necessidade hoje de todos nós, né? Sim, E sim. eu acho muito bacana é você, né, ter tido essa oportunidade, né, de estar numa empresa que te propiciou também fazer todo esse processo, né? E você ter aproveitado essa oportunidade, né? Então, feito jus a ela, né? E desenvolvido todos esses elementos, né? O prontuário específico na área de estomaterapia e mais ainda, né? Ter criado um serviço de estomaterapia dentro da AMIL, né? Então, isso é muito bacana e acho que tem que servir de exemplo para todo mundo, no sentido de que a Sobest acredita, né? Eu particularmente, né, que nós estamos no momento de criar serviços especializados em estomaterapia, contemplando as 3 áreas de abrangência da especialidade, contemplando os recursos tecnológicos possíveis que cada instituição tenha, e mesmo se esses recursos tecnológicos não existirem, que a gente faça acontecer a estomaterapia dentro das instituições, né? Exatamente. Então, acho É que um trabalho de formiguinha mesmo, então assim, não é assim que se começa, na verdade, é lá embaixo mesmo, avaliando os pacientes, e você vai construindo e vai pegando a confiança, né? Você acaba. Os pacientes se fidelizam muito também, né? E aí, com tudo isso, você acaba construindo, né? Isso que você falou, a gente chega. Eu estou na Mil há 16 anos, né? Então não comecei por onde eu estou hoje. Eu comecei numa comissão de pele dentro de um hospital, né? E aí a gente foi observando que
eu dou alta para esse paciente, mas para onde ele vai depois que eu dou alta se ele está com uma ferida, né? Quem que ele vai procurar? Poxa, a gente precisa ter um ambulatório, então vamos viabilizar um ambulatório. Aí viabilizamos um ambulatório. Fiquei aí 10 anos com um ambulatório só, atendendo outras cidades, enfim. Depois, tá, não dá para ter 10 estomaterapeutas nesse momento, então vamos pegar os enfermeiros de família dentro dos seus ambulatórios para nos ajudar, né? E foi isso que a gente fez. E agora a gente já tem mais estomaterapeutas. Então é um caminho que a gente vai traçando e mostrando os resultados. É importante isso também, né? Você documentar o que você faz, você mostrar, você escrever. Então eu brinco que hoje tudo que eu faço eu escrevo, eu transformo num artigo, eu transformo numa publicação, numa apresentação, num congresso, para que as pessoas vejam que pode ser algo muito pequeno, mas que tá funcionando, né? Que é assim que começa, né? É assim que você dá ideia para outros profissionais, né? E o mais importante, né, que a gente precisa compartilhar o conhecimento, né? Que Exatamente. o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado e nós, enquanto especialistas, não precisamos ter medo de fazer isso, né? Nós temos que Exatamente. pensar que os pacientes precisam ser atendidos da melhor maneira possível e nós vamos o quê? Direcionar caminhos, ajudar os nossos colegas a desenvolver essa prática Hum, da melhor maneira trocar possível. informação, né? É uma troca, é sempre uma troca, né? Então, acho que conseguimos, né, Michele, abordar os temas que a gente planejou. Espero Sim, que tenha sido bacana para todo mundo, que todo mundo fique bem, se cuide e vamos ver aí, torcer para que as tudo coisas, isso passe logo, né? enfim, já vamos Mas para um mês aí de reclusão, né? Então, isso. vamos ver se isso acaba logo e todo mundo com saúde e bem, né? Muito Exatamente. Nós estamos aí, a teleconsulta é isso, é essa ajuda à distância, né? Então é importante que o paciente se sinta ali, né, olhado, mesmo que seja à distância, né? A distância não significa ausência, né? Então a gente está ali, de certa forma a gente está ali. com certeza. E nós estamos aqui para ajudar todo mundo também, né? Fazendo, Exatamente. continuando fazendo a nossa parte, que é compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Então, que a gente possa continuar saudável para continuar o nosso caminho e fazendo cada vez melhor. Muito obrigada, Michele, e a gente se encontre logo, né? Sim, sim. E lembrem-se, na próxima terça a gente tem uma nova live, tanto na terça quanto na quinta, às 19h30. Ok? Então a gente se vê de novo essa semana e muito obrigada. Um beijo. Imagina, obrigada, gente. Obrigada, um beijo. Obrigada. Tchau.